Olá, turma, boa tarde. A nossa videoaula de hoje é uma atividade de fixação do assunto abordado na videoaula anterior sobre reprodução sexuada das plantas. Vamos dar início à nossa atividade de fixação de conhecimento falando das pteridófitas. As pteridófitas são plantas vasculares que não possuem flores, sementes ou frutos. Sobre o ciclo reprodutivo desse grupo de plantas, marque a alternativa correta. O gameta masculino das pteridófitas é o grão de pólen. As pteridófitas caracterizam-se pela independência de água para a reprodução. No ciclo de vida das pteridófitas, há a presença de gametas masculinos imóveis. No ciclo de vida das pteridófitas, observa-se a presença de anterozoides. As pteridófitas não se reproduzem sexuadamente. No ciclo de vida das pteridófitas, observa-se a presença de anterozoides, porque na fecundação a união dos anterozoides com a osferas origina um zigoto diploide. O zigoto se desenvolve originando um novo esporófito, que corresponde à planta adulta. As pteridófitas são um grupo de planta que se destaca por ser o primeiro grupo de vegetal que apresentou vasos condutores de seiva, que é o xilema e floema. Esse grupo de plantas é frequentemente chamado de plantas vasculares sem sementes. Como exemplo de pteridófitas, podemos citar samambaias, avencas e cavalinhas. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta o nome correto dos gametas masculino e feminino das pteridófitas. Arquegônio e eosfera, anterozode e grão de pólen, anterozode e eosfera, arquegônio e anterídeo, anterídeo e anterozode. Quando falamos em gametas masculinos e femininos das pteridófitas, estamos falando dos anterozoides e osfera. É possível observar a osfera e anterídeos, que são responsáveis pela produção de vários anterozoides. Na presença de água, o anterozoide flagelado nada até encontrar a osfera. Ocorre então a fecundação e um zigoto é formado. O embrião inicia seu desenvolvimento, necessitando do gametofito apenas por um pequeno período de tempo. O embrião forma então um esporófito que se enraiza no solo e dá início ao seu novo ciclo. As samambaias e avencas são tipos de pteridófitas mais comuns que se reproduzem por meio de alternância de gerações. No seu ciclo reprodutivo, a geração verde, duradoura e assexuada é o protalo, anterídeo, protonema, esporófito ou gametofito. Esporófito. Esporófito das pteridófitas é uma fase diploide dominante no ciclo. Nessa fase, as plantas têm raízes verdadeiras, caules e folhas. Essa é a fase em que observa a produção de esporos. As samambaias reproduzem-se por meio de esporos, não de sementes. Existem cerca de 12.000 espécies de samambaias. Algumas delas surgiram há mais de 360 milhões de anos. As samambaias costumam crescer nas florestas tropicais úmidas, mas também se desenvolve em outros lugares quentes e úmidos, onde haja bastante sombra. Poucas espécies de samambaias são encontradas em locais secos e frios. As briófitas, assim como todas as outras plantas, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações. Entretanto, nessas plantas, observa-se que a fase dominante do ciclo diferencia da dos outros grupos. Qual a fase dominante do ciclo de vida das briófitas? Fase gametofítica, fase esporófita, fase unicelular, fase multicelular ou fase assexuada. Fase gametofítica. O ciclo de vida das briófitas é caracterizada pela alternância de gerações, isto é, apresenta uma fase gametofítica, que produz gametas, e uma fase esporófita,
que produz esporos. A fase gametofítica é mais desenvolvida e duradoura no ciclo de vida dessas plantas e caracteriza-se por ser uma fase haplóide. As briófitas são plantas que necessitam de água para a reprodução, uma vez que o anterozode necessita desse meio para se deslocar-se. Sendo assim, na presença de água, o anterozode nada até o arquegônio. Ao chegar próximo ao arquegônio, os anterozoides são atraídos quimicamente até o local onde a oosfera está. Na reprodução sexuada das briófitas, há a presença de gametas, anterozoides e oosfera. Sobre a reprodução das briófitas, marque a alternativa incorreta. O esporófito é dependente nutricionalmente do gametofito. O gameta feminino é a oosfera. A reprodução não depende de água para ocorrer. A fase gametofítica é a haplóide. Os esporos são produzidos por meiose. A resposta incorreta é que a reprodução não depende de água para ocorrer. As briófitas, elas são plantas que necessitam sim de água para a reprodução, uma vez que o anterozode necessita desse meio para deslocar-se. Sendo assim, na presença de água, o anterozode nada até o arquegônio. Ao chegar próximo ao arquegônio, os anterozoides são atraídos quimicamente até o local onde a oosfera está. As briófitas, elas são plantas que apresentam como uma de suas principais características a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas chamadas de avasculares. As briófitas são geralmente pequenas e encontradas com mais frequência em locais úmidos, apesar de ocorrerem também em outras regiões. As referências utilizadas: meu contato,